Olha, nós estamos falando sobre Jesus nos evangelhos. Falamos sobre Jesus e o evangelho em Marcos, Jesus e a graça em Lucas e Jesus e o mundo em João. Nós estamos falando nesse período, depois de termos falado sobre Jesus e o evangelho em Marcos, nós estamos falando sobre Jesus e o reino em Mateus. A palavra reino é uma palavra que se repete, que aparece recorrentemente no texto do evangelho de Mateus. Nós percorremos Marcos nas 8 vezes em que a palavra evangelho aparecia em Marcos. Aparecia só 8 vezes. Reino não, reino aparece no evangelho de Mateus dezenas de vezes. Então é claro que a gente não vai fazer a mesma coisa. Eu estou selecionando alguns textos mais importantes em que a palavra reino aparece em Mateus, para a gente compreender no contexto dos ensinos de Jesus, o que Jesus ensinou e o que Jesus falava sobre reino de Deus. E o texto que eu quero ler hoje com vocês ainda está no Sermão do Monte, como nós lemos da última vez. Acrescentando também o fato de que nesse mês de agosto, com a participação da nova geração nos nossos cultos, nós estamos falando sobre a nossa identidade, o nosso perfil como cristãos, e hoje muito especialmente o que marca a nossa história como discípulos de Jesus, e nada como entender o relacionamento, o nosso relacionamento com o reino. Eu vou falar sobre 2 textos que são muito conhecidos, em 2 trechos distintos, mas muito conhecidos, no Sermão do Monte. O primeiro é Mateus 6:33. Eu acho que ele é tão conhecido, que se eu começar, vocês vão dar continuidade falando de cor. Vamos tentar? Buscai primeiro... Olha, para você que está em casa e não pôde acompanhar aqui o que todo mundo falou, eu vou repetir o que dissemos aqui de Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Esse é o primeiro versículo que eu quero mencionar. O segundo está no capítulo 7, no verso 21, é logo o capítulo seguinte, portanto também o Sermão do Monte, que completa de alguma forma essa primeira ideia do verso 33 do capítulo 6, onde a palavra reino aparece ali. A palavra reino vai aparecer aqui de novo no verso 21 do capítulo 7, em que Jesus diz assim, Jesus é que está falando, e ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, eu dei uma explicação aqui, vou repetir, só para a gente contextualizar. Reino de Deus e reino dos céus são 2 expressões que se referem à mesma coisa. Está falando do reino de Deus, ou o reino em que Deus é a autoridade, o reino que tem Deus como referência, o reino que é submissão à vontade de Deus, o reino em que Deus é o Senhor. E reino dos céus é o reino que vem de cima, o reino que vem do alto, ou o reino de Deus também. Então as 2 expressões se referem à mesma realidade. O reino de Deus é essa nossa submissão à vontade de Deus. O reino de Deus não é geográfico, o reino de Deus não é étnico, o reino de Deus não é estruturado da maneira como os nossos reinos humanos são, com castelos, reis, governantes, exército, funcionários, palácios. Não. O reino de Deus, disse Jesus aos seus discípulos, não está nem lá e nem acolá, geograficamente falando, está dentro de vocês.
Um coração submisso ao reino de Deus, nele está o reino. Um coração submisso à vontade de Deus e ao querer de Deus, nele se realiza o reino. O reino de Deus está onde a vontade de Deus é feita. Então, se a vontade de Deus é feita na sua vida, o reino de Deus está na sua vida. Se a vontade de Deus é feita no seu lar, o reino de Deus está no seu lar. Se a vontade de Deus é feita no seu casamento, o reino de Deus está no seu casamento. Se a vontade de Deus é feita no local em que você trabalha, na sua profissão, o reino de Deus está lá. O reino de Deus está onde você está, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É praticar os seus ensinos. É praticar os seus ensinos. Quando você pratica os ensinos de Jesus, pratica o que o Evangelho ensina, assume aquilo como uma conduta de vida, o reino de Deus está lá. Está em você, está nos lugares por onde você passa, se revela naquilo que você faz. Reino de Deus. Então, entendendo esse conceito geral sobre reino de Deus, naquilo que o Evangelho ensina sobre o reino, eu quero destacar três coisas aqui, nesses dois textos que nós lemos, que, como eu disse a vocês, eles estão no contexto do Sermão do Monte, eles se completam de alguma forma, e eles, que é o nosso objetivo aqui, obviamente, vão aprofundando e alargando a nossa visão e compreensão do reino de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende com esses dois textos, a respeito do reino de Deus e de como se processa o reino, é que a nossa fé, ela não é contemplativa, mas ela é proativa. Porque o texto começa dizendo: busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, tomem essa iniciativa, interessem-se por isso, queiram saber. Busquem significa andem nessa direção. Busquem significa deem passos para isso. Busquem significa aprofundem-se nisso. Busquem significa integrem-se nisso. Busquem significa façam disso uma razão para a vida de vocês. Então, quando a gente fala em fé no reino, e quando a gente fala em fé em Cristo, e quando a gente fala em fé em Deus, e quando a gente fala em fé na palavra de Deus, tudo isso significa algo ativo. Algo que começa com uma decisão nossa, com uma escolha nossa, com uma disposição nossa, com uma iniciativa nossa. Eu quero buscar o reino. Eu decido buscar o reino. Eu quero conhecer o reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu decido ter Jesus como Senhor da minha vida, como autoridade na minha vida, como referência na minha vida. É ativo, entende? Não é algo que você fica assistindo acontecer. Não é algo que você para admirar. Não é algo que você fica louvando, exaltando. É algo que leva você à ação. É algo que leva você a tomar decisões, que leva a passos, que leva a transformações, que leva a mudanças. Busquem o reino e a sua justiça. E quando o texto está dizendo que é para buscar o reino e a justiça, está falando daquilo que o reino ensina que é certo. A justiça do reino significa o que é certo para o reino. A justiça do reino de Deus significa o que é certo para Deus. Então, quando há esse convite de buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, conheça o que é certo para Deus e faça o que é certo para Deus. Conheça o que Deus gosta e faça o que Deus gosta.
Conheça o caminho de Deus e ande no caminho de Deus. Conheça o que alegra o coração de Deus e faça o que alegra o coração de Deus. O que significa que o contrário é a mesma coisa. Não faça o que desagrada o coração de Deus. Não ande pelos caminhos que desagradam o coração de Deus. E por aí vai. Então o reino de Deus e a sua justiça significa simplesmente fazer o que é certo para o reino. E o que é certo para o reino? Está aí, na palavra. Quer uma boa dica? Começa com o Sermão do Monte. Está aqui. O Mahatma Gandhi, que era um líder hindu, que nunca foi cristão, mas que conhecia o Evangelho, conhecia o cristianismo e conhecia os cristãos, ele disse: se todos os livros do mundo sumissem e ficasse só o Sermão do Monte, ainda o mundo teria material suficiente para ser um mundo melhor. Então quer começar? Começa com o Sermão do Monte, vai lá e leia e veja o que é certo eu fazer aqui. O que é que Deus espera de mim aqui? Vá aos evangelhos, procure o que Jesus disse nos evangelhos. Sabe, Bíblia não é um livro que você começa lendo de Gênesis a Apocalipse, você vai empacar no meio, você vai encalhar no meio. Você começa lendo Gênesis, ainda tem lá umas histórias muito legais de ler e tal, mas depois você vai chegar em Números. Em Gênesis mesmo, você já vai tropeçar na genealogia de Sete. E depois você vai chegar na processualística legalista de Moisés. E depois vai chegar na história de Israel e vai ficar meio encalhado nisso aí. Começa diferente, começa com os evangelhos, começa com o evangelho de João, começa com o Sermão do Monte, começa com as cartas dos apóstolos, começa lá com o Novo Testamento. É isso aí que vai abrir caminhos para você depois entender o resto. Mas se você está interessado em buscar o reino e a sua justiça, está interessado em descobrir o que é bom fazer e o que Jesus espera de você como discípulo, na sua identidade, no seu perfil, faça. Melhor aí direto as palavras de Jesus, no Sermão do Monte, nos Evangelhos, ao testemunho dos apóstolos nas cartas. Pronto, você já tem material suficiente para ajeitar sua vida, para consertar sua vida, para arrumar sua vida de acordo com o que Jesus espera de você, que se diz um discípulo de Jesus. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, isso é, busquem o reino de Deus e as coisas que o reino de Deus ensina. Busquem aquilo que é certo para o reino, e isso é ativo. Você decide, você escolhe, você quer crescer, amadurecer a sua fé, conhecer cada vez mais, para viver cada vez mais os ensinos de Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma coisa que vem logo depois e que a gente compreende muito mal. Muito mal. Porque muita gente cita esse versículo como se fosse uma coisa mágica. Como se estivesse dizendo, busque o reino de Deus e a sua justiça, e se você estiver no reino de Deus, tudo que você quer vai ser acrescentado. Tudo que você quer, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque isso não é um negócio que você faz com Deus. Não é tudo que você quer. Até porque tudo que a gente quer é muito perigoso. Normalmente o que queremos é muito perigoso. Então esse negócio de dizer, se você tiver fé, tudo que você quiser que aconteça, vai acontecer, meu querido, isso é um perigo você acreditar isso. Porque a gente quer mal, quer errado. E depois é o seguinte, vamos ver um negócio bem prático? Hoje, por exemplo, teve o jogo do Vasco com o Corinthians. Pega um crente, pega aí o pastor André, por exemplo. Vamos imaginar que então o pastor André pediu a Deus para o Vasco ganhar. E o pastor André disse assim, eu busco o reino. Então se eu busco o reino, eu estou pedindo para Deus, Deus, que o Vasco ganhe esse jogo.
Mas vamos imaginar que haja um corintiano com a mesma fé, e que está fazendo a mesma oração, e que está pedindo: Senhor, eu busco o teu reino, e eu te peço que o Corinthians ganhe. Agora, por favor, você não vai vir com essa história de que o corintiano tinha mais fé hoje. Não existe isso, não existe isso. Porque sempre você vai ter um crente muito consagrado pedindo A, e um outro crente muito consagrado pedindo B. E não é assim que a coisa funciona. Até porque, eu volto a dizer, a gente pede muito mal e quer muito mal. Pela nossa vontade, por exemplo, a gente não morre nunca. Não morre nunca. Se a gente ficar pedindo para Deus nos curar, Deus nos cura, Deus nos cura, Deus nos cura, nunca ninguém vai dizer: Deus não precisa curar dessa vez porque já está na hora de eu ir. Não vai dizer um negócio desse. E a gente sabe que não é assim que acontece. Às vezes acaba mesmo. Às vezes chega ao final. Às vezes é a última doença. Então não é isso que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo, quando diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, na verdade a tradução é essas outras coisas às quais Jesus se referiu. Jesus estava falando do quê? Olhem os pássaros no céu e quem os alimenta. Vejam os lírios do campo e quem os veste. Não se preocupem, porque se Deus alimenta as aves e se Deus veste os lírios, vai cuidar de vocês naquilo que é mais essencial. Vocês vão comer e vocês vão vestir. Não é o que a gente quer. Não é o que dá na cabeça. Não é o que nosso capricho está pedindo. Deus garante nos dar aquilo que realmente necessitamos. O que é de fato essencial. E a gente não tem muitas vezes a visão do que é essencial para a nossa vida. Mas Deus tem. Mas aqui tem uma outra coisa. Jesus está nos ensinando a dar prioridade certas às coisas. Quando ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês souberem dar as prioridades certas às coisas, vai dar certo. Qual é a prioridade certa? Fazer o que é certo. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: olha, se você busca o reino e faz o que é certo, você vai sair ganhando sempre. Quando você faz o que é certo, você está fazendo o que é certo. Então coloque a coisa na prioridade certa. Coloque na sua vida o que é certo em primeiro lugar. E faça. E deixe as coisas acontecerem. A gente está vivendo num mundo esquisito assim, porque todo mundo hoje quer ser influenciador para enriquecer rápido. E os caras estão enriquecendo rápido. E aí você vê uns doidos que gastam 1,5 milhão num Jaguar, para depois ultrapassar o sinal, além de pegar um outro carro que não tinha nada a ver com a história, ainda acaba com aquele Jaguar de 1,5 milhão. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui, e para vocês que estão me ouvindo aqui. Uma pessoa que gasta 1,5 milhão num carro, num mundo cheio de pobreza e miséria como a gente tem, não tem o menor caráter. Não tem o menor caráter. Uma pessoa que sai exibindo enriquecimento num mundo cheio de fome e miséria como que temos, não tem o menor caráter. E o que esse texto está nos ensinando a fazer é isso, é dizendo: deem prioridade a certas coisas.
A prioridade não é enriquecer. A prioridade é fazer as coisas certas. A prioridade é fazer o que é justo. A prioridade é fazer o que é certo para Deus. E deixa o resto acontecer, porque o resto não está nessa prioridade. É isso que o reino está dizendo. Então a nossa fé, essa fé que nos relaciona com o reino, ela é proativa. Ela nos faz agir. Busquem, andem. E ao mesmo tempo, é uma fé que coloca as prioridades nos lugares certos. É uma fé em que mais importante de tudo é fazer o que é correto e justo. E deixa as coisas acontecerem. É isso que Jesus está dizendo aqui. E por fim, a terceira coisa é que essa fé é a fé que ultrapassa as confissões da boca. E aí a gente entra no segundo texto que eu li que completa esse. Quando Jesus diz, não é aquele que está gritando, Senhor, Senhor, e que faz uma pantomima com isso, que faz uma performance espiritual com isso. De Jesus não é esse que está fazendo isso, que vai entrar no reino só porque está me chamando de Senhor, Senhor. Pertence ao reino, está no reino, participa do reino, tem o reino. Calma aí. Aquele que consegue passar esse tempo do ataque, hein? Do discurso, do verbo, do palavreado, do que está só em palavras, e transforma isso em ação, e transforma isso em vida. A esse pertence o reino. Então não é uma questão de confissão, não é uma questão de louvação, é uma questão de vida. Não é uma questão do que falamos sobre Jesus, é uma questão sobre o que vivemos a partir de Jesus. E é interessante que Jesus está terminando o Sermão do Monte com essa palavra, porque logo em seguida ele vai contar a parábola do homem que construiu a casa sobre a areia e a casa caiu, e o homem que construiu a casa sobre a rocha e a casa ficou. E aí a gente pensa que Jesus está falando da nossa fé estar em Deus ou da nossa fé não estar em Deus. Não. Jesus está falando sobre vivermos o que Deus ensina ou não vivermos. Jesus está falando de quem só fala Senhor, Senhor, e não tem Jesus na verdade como Senhor da sua vida. E quem muitas vezes nem fala Senhor, Senhor, mas tem uma vida de quem realmente está vivendo o Evangelho na prática, nas ações. Às vezes é a pessoa quietinha ali, e que tem uma vida exemplar. Às vezes aquela pessoa nunca cantou, nunca orou, nunca participou de cargo nenhum em igreja, mas tem uma vida exemplar, tem vida de testemunho do Evangelho, está vivendo o reino. É esse que Jesus diz que o reino é dele. Então, o que Jesus está dizendo é que a casa, e aí é que vem a palavra de Jesus, ele diz literalmente isso. Quem ouve a minha palavra e não a cumpre, é como o homem que construiu a casa sobre a areia, veio a tempestade, a casa caiu. Ouve e nunca cumpre. Ouve e nunca obedece. Canta e nunca obedece. Ora e nunca obedece. Assiste culto e nunca obedece. A casa cai. Aí Jesus diz agora, o outro que ouve as minhas palavras e as pratica,
ouve as minhas palavras e vive o reino e a sua justiça, esse a casa fica. Porque é sim uma questão de fundamento, é sim, mas o fundamento aqui não é o que eu creio, o fundamento é o que eu vivo. O fundamento não é o discurso, o fundamento são as ações. Não é o meu discurso sobre Deus que mantém a minha casa em pé, são os meus atos, é a minha ação, é o meu comportamento, a minha conduta, a minha caminhada, os meus gestos, a minha vida, é aquilo que eu vivo que mantém a casa em pé. É disso que Jesus está falando. Então, como eu disse para vocês, a gente está esse mês falando desse perfil nosso, desse histórico da nossa identidade. Nós somos discípulos de Jesus, e a gente está falando também sobre o que é o reino no Evangelho de Mateus, e o que Jesus nos ensina sobre o reino. Está aí. O que Jesus está ensinando sobre o reino e está falando sobre o reino é isso. Primeiro, no reino de Jesus, a nossa fé é ativa, ela não é contemplativa, ela é de ação, ela é de escolhas, ela é de passos concretos, ela é de decisões na busca do reino, no conhecimento do reino, da palavra e da vontade de Deus. A segunda coisa é uma fé, a fé no reino, é uma fé que faz com que demos as prioridades certas às coisas. E a prioridade certa das coisas é: faça o que é certo para o reino. E deixe as coisas acontecerem. A sua preocupação fundamental é essa: fazer o que é correto para o reino. Essa é a prioridade. As outras coisas vêm atrás. É exatamente isso que Jesus está dizendo. As outras coisas vêm atrás. A prioridade é fazermos a vontade do reino, o que é certo e o que é justo para o reino. Em terceiro lugar, é uma fé que transcende a mera confissão, o mero louvor, a mera devoção, a mera religiosidade, o mero igrejismo. É uma fé que tem a ver com nossos atos, com aquilo que somos e com aquilo que fazemos. Porque quando a gente vive assim, o que fazemos e o que somos faz com que o reino esteja presente, porque ali a vontade de Deus está sendo feita e cumprida. Minha irmã e meu irmão, que nós sejamos esses que não só creem no reino, mas que creem com uma fé ativa, que creem colocando as prioridades certas nos lugares certos, e que creem não só com uma confissão ou com uma declaração de fé, mas creem com a vida, creem com gestos. Que o Senhor assim nos abençoe.